Buenas gauchana amiga, sou o Aluno Vecchia Lima do programa Quando o Verso Vem Pras Casas. Esse programa que agora está retornando à Rádio 3 Rios FM na frequência modulada 87.9 e também na página do Facebook Mídias Digitais. A gente tem um programa de entrevista, de entretenimento, de música gaúcha, muitas histórias do nosso Rio Grande, conhecimento a gente traz para vocês. E como o Cacique está vivendo um cenário de um grande longa, de um filme que está sendo gravado aqui com vários atores nacionais aqui em Cacique, a gente está tendo a oportunidade hoje de estar entrevistando um deles, nosso amigo Marcos Breda, Marco Antônio Dornelles Breda, ator brasileiro, filho de Ciro Breda e Maria Catarina Dornelles Breda, casado desde 2014 com a atriz Lumi Kim, e tem 2 filhos, Jonas e Daniel Breda. Então é um prazer da gente estar recebendo esse amigo, esse ator que conseguiu um tempinho para a gente poder conversar e bater falar um pouco sobre sua carreira e falar também do filme que está sendo gravado aqui em Cacique. Então, Marcos, é um prazer te receber aqui. Prazer todo meu, para mim é uma alegria voltar aqui no Rio Grande do Sul, trabalhar no filme, no cinema gaúcho. Eu nasci em Porto Alegre, mas meus pais, a minha mãe era de Uruguaiana, meu pai de Cotiporã, que é perto de Bento Gonçalves, na Inglaterra. Eu, portanto, sou gaúcho dos 4 estados, e mesmo depois de estar morando há 35 anos no Rio de Janeiro, eu continuo sendo não só gaúcho, mas colorado, tem mais essa, né? E para mim é uma grande alegria, uma honra estar aqui em Cacique participando desse longa-metragem do Tabajara Ruas, Perseguição e Cerco a Juventus Gutierrez, uma equipe sensacional, todos colegas de outros trabalhos que a gente já fez junto, e sobretudo trabalhar com o Tabajara Ruas, que é um dos escritores e diretores mais importantes do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, para mim, é um motivo de muita honra, alegria, orgulho, poder participar desse projeto e fazer esse projeto aqui no Rio Grande do Sul, na minha terra. É aquela história, né? Você pode sair do Pampa, mas o Pampa nunca saiu da gente, né? Depois a gente fala um pouquinho então sobre o filme do Tabajara. Vamos falar um pouquinho só para o pessoal sobre o teu início de carreira, como é que foi? Então, eu nasci em Porto Alegre, passei os meus primeiros 25 anos morando em Porto Alegre, fazendo faculdade. Eu fiz faculdade de engenharia na URGS, depois eu mudei para letras e acabei me formando em letras na URGS. Mas nessa época eu já estava começando a trabalhar como ator. Eu comecei em 1980, de lá para cá, portanto, são 42 anos de trabalho. Eu passei os meus primeiros 5 anos trabalhando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fazendo teatro, como Bailei na Curva, por exemplo, que é uma peça que há quase 40 anos em cartaz. Claro que com outro elenco, mas eu fiz parte daquele primeiro grupo de atores dos anos 80, na primeira metade da década de 80, que fez esse espetáculo, fazendo cinema, Verdes Anos, Sal de Prata, A Cabeça de Mercedes Salário, Os Senhores da Guerra, um monte de filmes feitos por cineastas gaúchos também aqui, fazendo teatro. E eu passei esses primeiros 5 anos trabalhando aqui. Depois eu mudei para São Paulo, fiz uma longa-metragem lá, chamado Feliz Ano Velho, e depois me mudei para o Rio em 87, estou morando lá até hoje, fazendo teatro, fazendo cinema, fazendo televisão, dublando, dando aula. Os meus filhos que me dizem, né, que além de eu ser viciado em trabalhos, falam assim: pô pai, tu é mais rodado que pratinho de micro-ondas. É isso aí, uma longa história, né? Carreira muito gloriosa, vamos dizer assim. Cara, eu vou te dizer assim que, independente de prêmios, de reconhecimento e tal, acho que o mais importante é a alegria que eu tenho de fazer o que eu faço. Tenho muito prazer em ser ator, tenho muito prazer de trabalhar, mas, por exemplo, esse dia a dia aqui nessa cidade, onde a gente dorme, acorda e passa o dia respirando cinema, essa oportunidade de fazer esses trabalhos viajando por várias cidades do Brasil. Às vezes eu estou aqui em Porto Alegre, no interior, no caso aqui em Cacique, trabalhando. No retrasado eu fiz um filme em Recife, no interior de Pernambuco. Então, esse é uma das maiores alegrias do trabalho, essa oportunidade de você conhecer gente, entrar em contato com cada
cada região, com cada povo, com cada público, e poder fazer a sua arte, aquilo que você ama fazer, fazer da sua paixão ganhar pão mais do que uma rima, uma solução. É isso aí. E agora entrando na perseguição em ser para o Juvencio Gutierrez, o que a gente tem para dizer para o pessoal que aqui em Caciqui a gente está respirando, e dizer esse filme, né, e está muito, tu vê pelo carinho que o pessoal está recebendo, os atores aqui da nossa cidade, a gente está ansioso também para saber. Conta pra gente, tu como ator, como foi receber esse convite, como está sendo trabalhar com o Tabajara Luz e todo o seu elenco. Então, o Perseguição em Cerco, a Juvencio Gutierrez, parte do filme se passa numa cidade que tem um trem, né? Então, essa é uma das razões pelas quais a gente também está filmando aqui em Caciqui, tem a via férrea que passa aqui e tal. Mas trabalhar com o Tabajara é uma coisa que não é a primeira nem a segunda vez. E é sempre uma alegria trabalhar com ele, porque além de ser um grande escritor, um grande diretor de cinema, uma pessoa adorável, ele costuma reunir uma equipe extremamente talentosa. Então, para nós, os atores, poder trabalhar, bater bola com essa gente é motivo de muita alegria. Uma parceria onde as coisas acontecem, onde a tônica do trabalho no dia a dia é a alegria, o bom humor e a eficiência. A gente trabalha muito, mas trabalhar com alegria, com prazer, com pessoas por quem a gente tem carinho, admiração, respeito, é uma coisa que vale demais a pena. Então, esse eu acho que é o quarto filme que eu faço, dirigido pelo Tabajara Cruz, e para mim é sempre uma grande alegria. O Tabajara me liga para convidar a fazer alguma coisa, e primeiro eu digo sim, eu topo, e depois eu pergunto do que se trata. O convite do Tabajara a gente primeiro aceita, depois pergunta para que é, né? E dizer para o pessoal, assim, para o público que está esperando, principalmente assim, o pessoal da Caciqui está na ânsia, assim, o pessoal da Caciqui eu acho que pensa que terminou a filmagem, já vão lançar o filme, né? Mas já tem aproximadamente um ano entre a filmagem e o lançamento do filme. Mas a cidade é adorável, assim, a gente tem sido recebido com muito carinho aqui por todos os habitantes. A cidade é uma cidade bonita, com várias casas, prédios preservados, então é praticamente uma cidade cenográfica que a gente chama, porque tem coisas que não precisa nem você mudar, está tão bem feito do jeito que basta filmar, né? Então, essa temporada aqui em Caciqui, eu cheguei aqui na cidade no dia 20 de setembro e vou ficar aqui até dia 28 de outubro. Terão sido quase 40 dias aqui nessa cidade e eu estou me sentindo em casa, assim, porque eu tenho sido, eu e os meus colegas todos, a gente tem sido recebido com muito carinho, com muita gentileza, muita competência por todos que estão trabalhando, ou fazendo parte do filme, parte da equipe trabalhando, ou as pessoas que nos acolhem em suas casas, nas ruas, nos lugares, e que tem sido decisivo para o bom andamento do nosso trabalho. Antes da gente encerrar, vou deixar para te falar um pouquinho para nós, já agradecendo a tua disponibilidade, né? A gente sabe que está corrida coisa, grava aqui na cidade, vai para o Umbu, tem gravação na estação, então tu está sempre corrido. O que esperar desse longa? Esse longa é uma história extraordinária, um romance, enfim, lido por muita gente. E esse é um grande desafio, né? Quando você escreve uma história muito interessante, muito bacana, e você vai colocar ela na tela, você vai materializar ela num filme, por exemplo, é sempre um desafio você criar uma imagem que seja pelo menos tão rica quanto a imagem que as pessoas criam na cabeça quando elas leem o livro, né? Então, é uma faca de dois gumes, porque por um lado você está filmando uma história que fez um grande sucesso, é um livro premiado, é um livro, enfim, que teve muitos leitores. E agora a gente, o Tabajara, assumiu esse desafio de materializar essa história escrita por ele, e que essa história, essas imagens todas que a gente está captando, gravando aqui, essa história que a gente está construindo aqui, consiga ser percebida pelo imaginário das pessoas, e que essas imagens sejam pelo menos tão ricas quanto o imaginário das pessoas que leram essa história. Ou seja, é uma troca, um ping-pong entre a capacidade que o autor, o diretor tem de sonhar, de criar essas histórias e dialogar com a imaginação, a criatividade, a subjetividade das pessoas que leram essa história,
que vão no cinema ver essa história e ver a si mesmos, né? Porque é muito interessante você ver a sua cidade retratada num filme de ficção e ver como que o olhar do diretor retrata essa realidade que, por exemplo, os habitantes aqui de Cacequi têm na sua cidade, de repente vê ela por um outro ângulo, pelo ângulo da câmera, pelo ângulo da lente e pelo ângulo daquela história que está sendo contada. Então, por tudo isso, eu espero que daqui a um ano, quando esse filme for lançado, e o público de Cacequi tenha acesso a esse filme, a essa obra, eles fiquem felizes, se sintam retratados, curtam essa história e tenham, assim como nós estamos tendo orgulho de fazer parte dessa história. Muito bem, então, vamos agradecer mais uma vez ao Marcos pelo espaço e disponibilidade para estar aqui batendo um papo conosco. A gente sabe que está tocada a coisa, então essa entrevista está marcando o retorno do programa Conversa Vem para as Casas da Rádio Três Rios. Então, estamos retornando muito bem, graças a Deus. A gente vai estar sempre buscando mostrar para o pessoal o que está acontecendo. O nosso amigo aqui, Manuel, que está na filmagem, está fazendo um trabalho muito incrível nos bastidores. Então, há de ressaltar, já agradecemos ele está aqui conosco também nos ajudando nessa filmagem, agradecer a equipe também da Rádio Três Rios e estamos à disposição, se precisar da gente também. Posso dizer parabéns pelo retorno do programa, muito sucesso para vocês, obrigado por essa entrevista, um abraço para o público e seguimos juntos em Cacequi contando a história de Juvencio Gutierrez durante a sua perseguição e o seu cerco. Como é que isso acontece? Não perca em breve nas telas de cinema de todo o Brasil. Isso aí então, muito obrigado e até a próxima.